Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube, aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 102 do nosso curso de Filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo 4, Política. Lembrando, módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia. Módulo 2, Epistemologia. Módulo 3, Ética. Todas as aulas estão aqui no YouTube. E dessas aulas produzimos apostilas, o qual estão à venda lá no meu site, www.leonardobragaflores.com. Bom, já aparece então para você aí na tela o conteúdo da aula de hoje, o animal político ou zoopolitikon de Aristóteles. Vamos então ao conceito disso. Animal político, no grego, zoopolitikon, diz respeito à natureza do homem, de ser universalmente qualificado como alguém social, ou seja, cívico, comunitário, coletivo. Veja, o animal político é, segundo Aristóteles, uma condição natural, inata ao homem de, na Terra, no mundo, esse homem poder viver, ter condições de viver em sociedade. O homem já teria então uma predisposição, uma natureza já preparada para viver em comunidade. Ele, comparado aos outros animais, seria o mais apto a viver junto com outros, viver em conjunto, ok? Essa é a pegada do animal político. Mas vamos ao conceito. Esse conceito aí derruba 99, 100% praticamente das questões, e depois nós vamos só aprofundando, né? Segundo Aristóteles, conviver, socializar e se relacionar com outros seria uma condição imbrincada à natureza instintiva do ser humano. Então, explicando melhor isso, conviver, socializar e se relacionar é uma condição da natureza o quê? Humana. E é instintiva, como que fosse um animal. Ou seja, o homem é considerado um animal político por natureza, né? Psisei, isto é, no grego, né? Isto é, não por mera convenção. O homem, ele essa questão de está apto a viver em sociedade não vem por convenção, mera convenção, no grego nomos, mas pela sua própria essência, pela essência do ser humano, não por ele, né, simplesmente estar ali a querer, né, traçar regras ou situações quaisquer de convenção. Não, ele não precisa, ele já é intrínseco a esse ser humano a condição de socializar. Ou seja, está na sua essência que ocorreria a busca por se viver em comunidade de modo que garantir a sua sobrevivência e alcançar a felicidade. Garantir a sobrevivência e alcançar a felicidade, a eudaimonia, só seria possível se ele estivesse inserido no contexto que é social. Um contexto social organizado, estruturado pelas leis. Por isso, vivendo completamente solitário e isolado, feito um eremita, tornar-se-ia impossível a sua sobrevivência, acrescenta o Mondin. É essencialmente sociável, sozinho não pode vir ao mundo, não pode crescer, não pode educar-se, não pode satisfazer as suas necessidades mais elementares. É verdade isso, não é, pessoal? Verdade, muito. O conceito ficou denso, ficou bom, não ficou não? Olha aí, ó. Cafezinho para você, hein? Vamos em frente, então? Ajuda no nosso café aqui do curso. Então, o Pix está lá no final desse vídeo. Vamos lá. 2. Estado. Para Aristóteles, um conceito, então, vamos avançar, aprofundar aí, né, essa questão. O Estado agora. Para Aristóteles, assim como o homem, o Estado também é um fato, ou seja, um elemento social e natural. Então, pessoal,
o homem seria comparado ao Estado, porque afinal de contas, para Aristóteles, quando se juntam pessoas, forma-se ali uma comunidade maior, né? E dessa comunidade maior vai formar o quê? Um Estado, a cidade-estado, a polis, que já estudamos, a aula aí está mais embaixo aqui nesse canal, você pode assistir lá. Beleza, a polis grega, né? E aí vem, veja só, esse Estado é comparado também ao homem, também é intrínseca essa formação do Estado. Por quê? Porque o homem participa desse Estado como um elemento, só por isso. No entanto, o Estado diferencia-se quanto à sua autossuficiência. O Aristóteles puxava a sardinha aí para a aristocracia, né, pessoal? Puxava aí a sardinha política para a aristocracia. Então, em um regime específico, nós vamos ver já daqui a pouquinho. Então, veja só, o Estado autossuficiente, ele quis dizer aqui, né, autárquico, poderoso. Então, é nesse sentido. O Estado aí, de alguma forma, isso prepara depois para outros pensadores contratualistas essas ideias, né? Essa ideia de autossuficiência do Estado, os contratualistas vão conseguir escrever mais, falar mais sobre isso, né? Bom, no Estado estaria aí a garantia do bem-estar, né, de bem-estar das famílias e aldeias. A fundação de uma cidade, ou seja, da polis, é um desdobramento da inaptidão humana de subsistir o quê? Isolada. Sozinho não vai para frente. O Aristóteles tinha muito isso, né? Uma andorinha não faz verão. Questão da amizade. Então, sozinho, cara, o cara não prospera. Na vida é assim, né, pessoal? Um precisa do outro. Um precisa do outro, né? Esse canal, por exemplo, só prospera se você ajudar no café lá no final, né? É isso, um precisa pro outro. Você vai passar na tua prova, vai ter mais assertividade na prova, numa questão de filosofia, estudando aqui com a gente, com certeza, né? A gente vai estar colaborando na tua formação, na tua prova, né? E as tuas conquistas você escreve aí embaixo. Bom, malgrado aparentemente consiga estar o tempo todo só, ou seja, embora o homem consiga estar só, seria comparado a uma besta. Seria, ou seja, um bruto, algo detestável. Ou então, esse cara seria comparado a um deus. O Aristóteles aqui diz que, né, praticamente aqui deu para você entender que se o indivíduo é isolado. Você conhece alguém assim? Escreve aí nos comentários, cara. Aquele cara, eu não preciso de ninguém. Ele tem uma boa renda, ele tá ali tranquilo né, com relação à profissão ou não. Ou já se aposentou, enfim. Eu não preciso de ninguém. E tal, que porra, não sei o que. O cara é arrogante pra cacete, né? Você da justiça já pegou alguém, né, um profissional, de repente um juiz, um magistrado arrogante. Desde que eu era estudante, os professores falavam isso, né? Ah, hoje eu vim lá da audiência que o juiz era arrogante. Enfim, você conhece alguém aí nessa condição? Um cara que pensa que não precisa de ninguém, né? Autossuficiente, você conhece? Comparado a uma besta ou um deus? Diga aí, cara, escreve aí nos comentários. O homem precisa, o homem é um animal político, um animal social, ele precisa. Pessoal, também não estou querendo dizer aqui que você tem que ficar se arreganhando em rede social, né? Ou então virar aqueles parceirinhos aí de todo mundo, parceirinho, meu parceirinho. Pô, esses caras são muito fracos, velho. Ai, fica lá postando aquelas fotos com um monte de macho. Não tô dizendo isso, velho. Eu não tô. Porra, não tô falando isso. Não tô falando isso. Não tô falando isso. Tranquilo? Mas você precisa ter, né, paz com as pessoas e colegas, amigos. Você precisa semear e cultivar isso. Tá? E não discórdia, inimizade, competição, né, disputa. Isso aí não é coisa de gente que não quer amizade. Não quer amizade. Bom, acrescenta então Rezende, vai dizer o seguinte: a construção do Estado decorre, então o Estado decorre da própria natureza de quem? Do homem. Incapaz de viver isolado dos outros. Incapaz de viver isolado de quem? Dos outros. Então você vê que o Batista Mondin, né, e o Antônio Rezende no mesmo sentido, né? Mesmo sentido. Claro que explicando lá o Aristóteles, e eu concordo, né? O cara viver completamente isolado é meio foda, gente. Pô, ele pode até morar distante, ali, que no sossego, né? Pra cabeça dele, ali numa... Mas se ele se isola de outros seres humanos,
Tem, para psicologia até aí tem alguma coisa estranha já aí. Bom, vamos lá, vamos em frente. O governante, voltando ao assunto Estado, agora como governante, deve se destacar quanto à prudência prática, a pronesis, ou seja, na busca do bem comum. Então o cara tem que se destacar nessa prudência prática aí, segundo Aristóteles. Seguindo um critério axiológico quantitativo, o pensador categoriza o poder dividindo em dois grupos. O poder, então, segundo Aristóteles, tem dois grupos, os retos, o grupo dos retos e o grupo dos degenerados, né? Ou seja, poderes considerados retos e poderes considerados degenerados. Poder reto é o poder legal, lícito, é o poder probo, tá? Honesto, né? Vamos dizer assim. Os primeiros são lícitos, conforme eu falei, ou seja, moralmente legais. O Aristóteles, a política dele está totalmente atrelada à ideia de ética, totalmente, tá, pessoal? E aí, indo aí a cavalo, vem a moral. Moralmente legais esses regimes que nós vamos ver agora ali na linha dos retos. No final aqui tem um mapa mental, não vamos deixar o texto, eu vou explicando, mas no final aqui tem um mapa mental já para você. Já os segundos são corrompidos. Quais segundos? Os degenerados. Os degenerados são corrompidos, isto é, degenerados eticamente. Cada grupo é composto por 3 regimes. Então cada grupo, o reto e também os degenerados, cada um deles tem 3 regimes. Então primeiro aí que aparece para você, os retos, é a monarquia, a aristocracia e a politia. Vamos ver já o que é essa politia aí. Os degenerados, nós temos a tirania, a oligarquia e a democracia. Pessoal, para o Aristóteles, a democracia não é um regime exemplar, não. Tranquilo? Até porque, porra, né? O aluno dele, Platão, né? Escreveu sobre quem? Sócrates, que foi condenado numa democracia, a democracia que o Aristóteles vivia, né? Então, o lapso temporal ele foi muito pouco. Na verdade, o Aristóteles devia estar muito puto quando escreveu isso aqui com a democracia ateniense. Mais um cafezinho? Pô, a condenação de Sócrates é algo assim muito escroto. Essa é a verdade, cara. Um dos eventos mais escroto do planeta, da existência da humanidade, né? Bom, vamos em frente. Devemos levar em conta que Aristóteles considerava a politia como um regime mais equilibrado. Então, ele utilizou aquela teoria da mediana que nós aprendemos lá na ética, né? Vai lá na ética e assiste aquele negócio lá, tranquilo? Teoria da mediana, ou seja, o meio termo, o mediano. Ele usou aqui e ele achava aí, ele não tinha uma predileção, tá? Ele não tinha uma predileção, mas no meio do caminho estava aí a politia se destacando e a democracia uma forma de poder corrompido. Destrinchando mais ficaria assim. Então vou destrinchar agora para você entender melhor e depois vou colocar um mapa mental. Olha só o nosso curso, hein, cara? Retos e degenerados, tá aí do jeito que nós falamos, tá? O curso aqui nosso é mais esquematizado, né? Retos é a monarquia, a aristocracia e a politia. Degenerados, tirania, a oligarquia e a democracia. Tranquilo? A monarquia, governo de um só. Até aí tranquilo, é reto. Um só governando. Para Aristóteles estava tranquilo. A aristocracia é um governo de poucos, né? Poucos julgados o quê? Melhores. São poucos que são considerados melhores. Os melhores, né? E a politia, no latim, república, tá? Traduzindo lá no latim, foi traduzido depois, era uma espécie aí de república, um governo popular, percebe? Um governo da maioria. E é um governo que tinha representatividade, ou seja, tinha eleitos. Se você perdeu essa aula, tá aí vem depois da polis, né? Falando lá sobre a ágora e por aí vai, tá? Vamos em frente. Os degenerados tem a tirania, oligarquia e democracia. Na tirania nós temos a degeneração. Aí são 3 degenerações.
três improbidades, vamos dizer assim: degeneração da monarquia, na oligarquia eu tenho a degeneração da aristocracia, e na democracia, para Aristóteles, é a degeneração da politia. Não é política, é politia, tá, pessoal? Em algumas traduções está politia, ou enfim, tá? Bom, tirania, degeneração da monarquia, pois esse governo de um, não era a monarquia não é um governo de um só, age em benefício próprio. É aqui que está a corrupção. O cara age buscando seu próprio interesse, né? Um cara só, um sistema ali promovendo isso. A tirania, então, é uma forma de corrupção da monarquia. E aí vem a oligarquia, é a degeneração da aristocracia, porquanto esses poucos agem no interesse específico de quê? Do grupo, né? A oligarquia é uma degeneração da aristocracia. Só lembrei de um filme agora, vou colocar lá como indicação, não é? Dessa aula aqui, porque nós acabamos de falar que a tirania não é a degeneração da monarquia. Lá no filme Gladiador, o primeiro filme do Gladiador, você vê lá o Cômodo, né? Aquele filme, claro que aquilo lá, né? Aquilo lá foi tudo, aquilo lá é um filme, né? Mas você vê no filme o Cômodo, né, que não corresponde ao filho, até tem esse nome, mas não corresponde, os atos não correspondem, né, ao que houve mesmo lá no estoicismo, lá com Marco Aurélio, nada, não. A história foi um pouco diferente, mas o Cômodo, você vê no filme que ele, assim, corrompe, né? Ele corrompe ali o Império Romano. Como que ele corrompe o Império Romano? Ele tem uma hora no filme que ele fala, né, que ele queria extinguir o Senado, ele queria acabar com o Senado e ficar, né, com todo o poder concentrado nele e agir de acordo com a cabeça dele, em benefício próprio. Tanto que no filme ele monta lá, né, o Coliseu, ele monta lá aquela estrutura no filme, e ali ele começa aqueles jogos mortais, né? Começa aqueles jogos mortais. Bom, mas vou colocar na indicação lá na apostila, vai estar a imagem, né, aí do gladiador, a imagem do cartaz do gladiador como indicação. Então, esqueci de colocar aqui, mas fica aí como ter sido colocado. Bom, a oligarquia é a degeneração da aristocracia, porquanto esses poucos, na aristocracia não são poucos, esses poucos agem no interesse específico de quem? Do grupo, né? Então a oligarquia, o grupo ali fica oligárquico, ou seja, porque os caras estão interessados só na parada deles, é isso aí, né? Já a democracia é a degeneração da politia, transformando-se numa espécie de demagogia. Então a democracia, no sentido aristotélico, era demagogia, que não tem um sentido muito de hoje, mas um pouco, né? Por ter desviado o seu foco do bem comum, aqui que está a parada. A democracia, para Aristóteles, ao invés de cuidar como na politia, que cuidava da maioria, né? Cuidava da maioria na politia. Na democracia, o foco dele vai exclusivamente para o povo, o interesse do povo. Interessa ali o povo, o que é que o povo está clamando. A democracia, então, seria uma espécie aí de demagogia, porque busca aí, né, essa fantasia, esse interesse do povo, e nem sempre o povo, né, nem sempre o povo aí tem a melhor intenção. Exemplo disso, a condenação de Sócrates e a condenação de Cristo. Exemplos assim escrachados na humanidade, né? A própria condenação de Cristo lá, segundo ali os relatos históricos e também dos evangelhos, nós temos que confiar na maioria assim das fontes, que não tem nenhuma contradição nesses pontos. Solta-se um ladrão, que é o Barrabás, para manter ali o Cristo preso, né? Bom, então aqui um quadrinho, vou colocar para você, resumindo, esse quadrinho eu fiz no Excel, cara. O bichinho demorado e chatinho para montar esses negocinhos aí. Bom, mas consegui aí deixar ele desse jeitinho aqui para você. Olha aí, ó, categorização axiológico-quantitativa
de poder, segundo aí o Aristóteles. Ficou bonito o quadrinho, ficou não? Merece um like, não merece? Pô, cara, só esse quadrinho eu levei 1 hora, levei 2 horas fazendo esse quadrinho. Aqui tá o valor e aqui tá a quantidade. Aqui as retas e aqui degeneradas. Retas são monarquia, aristocracia e politia. Tirania, oligarquia e democracia são as degeneradas, respectivamente. Ó. Da monarquia, degenerou, vira tirania. Olha lá. Aristocracia, degenerou, oligarquia. E politia, degenerou em democracia. Tranquilo? Ficou bom? Ficou bom, né? E aqui a representatividade numérica, a quantidade, né? 1 para monarquia, poucos para aristocracia, ou seja, os escolhidos lá, não, os escolhidos não, mas os que se destacavam assim, né? Principalmente com relação a propriedades. Os caras eram, de alguma forma, latifundiários, mas eram fazendeiros, vamos dizer assim, empossados de terras. É essa a questão. Tinham terras, caras, os caras se destacavam lá na política. E a politia, a maioria. Joia? Vamos em frente então. Aqui um texto do Aristóteles, lá da política. O livro dele está aqui do meu lado. Ó, a palavra. Ah, não, ainda não é o texto, agora é a palavra. Vamos estudar a palavra, vamos aprofundar um pouquinho mais, né? E como que o homem se juntava, né? De que maneira, então, o Aristóteles ele fala sobre essa palavra aí, né? A palavra no grego vem de logos. Mais um café. Logos, que é quem capacita, ou seja, a palavra capacita o homem a se tornar um animal o quê? Político, a viver em grupo. É ela que, através da razão, por natureza, diferencia o ser humano dos demais animais. Percebe, pessoal? A palavra e a razão torna assim, distancia demais o homem, não é? Em termos de semelhança dos demais animais. Para quem não assistiu essa aula, não é? Eu tenho uma aula aqui gravada, está no módulo de política, uma das primeiras aqui no módulo política, o homem. Lá eu faço uma distinção para os autores, várias separações da diferença do homem para o animal. Aula muito legal, preparada com muito carinho aí a aula. Bom, por essa habilidade, os indivíduos conseguirão conviver, cultivando o que? A justiça, a amizade, que Aristóteles falava muito, falava na virtude também, claro, né? Vindo aí nessa sequência de Sócrates e Platão. E por último aqui, a felicidade, que ele também falava muito aí na eudaimonia. Bom, aí, direto aí da política de Aristóteles, vamos fazer a leitura desse texto aí. São trechos, né? Pedacinhos, que a gente deixou aqui do melhor para você pegar essa dinâmica direto na fonte, né? Beber direto na fonte. É, portanto, evidente que toda cidade está na natureza. Aí, ó, pessoal. E que o homem é naturalmente feito para a sociedade política. Aí vem aquela frase mais conhecida, ó. O homem é um animal o quê? Político. O homem é um animal político. Mais social que as abelhas e outros animais que vivem juntos. A natureza, que nada fez em vão, concedeu apenas a ele o dom do que? Da palavra. É o que eu estava falando. Esse comércio, esse intercâmbio, né, da palavra é o laço de toda a sociedade, ou seja, vai se juntar e vai conseguir se comunicar. Por causa de quê? Da palavra. Por causa do logos, da palavra. Por causa da razão, né? Por causa da comunicação. Muito legal aí, muito legal a participação, essa aula aqui sobre Aristóteles. Cara, foi assim, né? O homem é um animal social. Bom, com base nisso, mata essa questão de prova aí. Essa é uma questão da Universidade Estadual do Ceará, mas é uma questão de concurso. Caiu com um cargo lá, né? Dentro da universidade, não é de professor não, esqueci agora o que é, cara, esqueci
o cargo que é, mas caiu num concurso, a banca é a mesma, né? São os professores dessa universidade que montaram essa questão aí. Bom, vamos em frente então, mata essa questão aí. Tudo funcionando aí, tudo legal, tudo tranquilo. Essa vai direto no comando, né, da questão. Aristóteles, ao definir o homem como um animal político, objetivou destacar que o homem é essencialmente... Não vou ficar lendo as respostas falsas. Vou dar um tempo para você marcar, né, e... né, mas tem umas coisas bem absurdas aí, né? Funcionário público, porra, mano, brincadeira, hein? Saldo uma aula dessa, né? Partido político, o que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Política liberal, porra, mano, nada a ver uma coisa com a outra. Bom, o homem, ele é membro de uma instituição que é social, porque ele é um animal político, apto a viver o quê? Em sociedade. Tranquilo? Então, resposta letra A. Joia? Olha aí, cara, olha, eu quero mostrar, um desses cursos aí tu vai precisar, né? Deixa eu retrair um pouco aqui minha imagem, um desses cursos, aí tem 4 cursos, tá? Retrair um pouco aqui pra ficar aí, ó, tem 4 cursos aí lançados, tá? Tem aqui o mini curso de Educação na Constituição, Conhecimentos Pedagógicos para o cargo de professor, tá? Várias coisas lá, tem a emendazinha dele lá no site, www.leonardobragaflores.com. Grupo de estudos, se quiser entrar, o link está lá no site também. E mini curso de matemática. Isso aqui é legal, cara. Ali um passo a passo para você montar as questões básicas ali de matemática no concurso. Eu já fiz mais de 50 concursos na vida, passei classificado e aprovado em uns 20 para mais. Veja só, metade deles, pessoal, eu tomei posse, assim, nos que eu tomei posse, foi por causa da matemática. Então, sem formação em matemática. Estudei lá na infância, lá na minha adolescência, mas isso, né? Então, mas não. Isso lá na adolescência. Então, vamos dizer assim, eu me despedi da matemática com esse curso aí. Compre esse curso, dá para alguém que tem dificuldade. Tenho certeza que a pessoa vai gostar e vai sanar as dúvidas dela, vai montar aquelas questões de maneira tranquila na prova. Olha, aqui estão as nossas obras de arte, aqui embaixo estão, né, materiais teóricos com exercício e questões do módulo 1 que eu falei, com certificado. Tá aqui, ó, Introdução e Fundamentos, módulo 2 essa azul aqui, Epistemologia, e módulo 3 é Ética, essa vermelha aqui embaixo, tá? Aqui embaixo. Aí em cima estão todas de exercícios, compra de 700, você já está comprando as outras. Cara, eu coloquei a apostila no preço popular mesmo, assim, bem baratinho. Tranquilo? Bom, aqui tem simulado, tá com pressa? Faça esses simulados aí para uma prova, de repente uma academia militar, né? Lá Barro Branco, lá de oficiais de São Paulo, tem no Paraná também a academia de polícia, de bombeiro, né? Enfim, essas aí que você está precisando de tempo, às vezes não teve uma filosofia legal, não é? Na escola, no curso, não entendeu bem a matéria. Aqui tu tem 10 pontos, 10 questões na primeira rodada e 10 questões na segunda, né? Então tu tem 20 questões, PDF corrigindo tudo, tá? É uma apostilinha de PDF e também videoaula corrigindo cada uma, tá? Vai percebendo, o logotipo vai mudando, né? Vou ficar com, acho que vou ficar com esse leãozinho aqui no logotipo. Bom, aí 4 cursos lançados, aqui tá o supra-sumo do meu trabalho, cara. Assim, são os primeiros que eu lancei, mas que isso aqui foi, né? Ainda está em aberto, né? Eu fechei ali o Intuição, já, mas os 4 estão em aberto, ou seja, volta e meia ali eu dou um confere nesses cursos, dou um up, né? Um negocinho ali a mais, tá? Mexo nesses cursos aí para colocar uma aulinha ali mais assim, acrescentar mais conhecimento. Compre esses cursos aí, cara. São 4: Felicidade, Amor e Paixão, Bem ou Mal e Intuição. São 4 cursos de grandes questões da filosofia. Joia? Aqui é uma pós-graduação, 4 de dezembro de 2025, pretendo aí lançar com parceria com a Faculdade Iguaçu, tá? Quer ajudar aí no Pix? É isso aí, cara. Pix para o café. profleonardobragaflores@gmail.com. Isso eu vou pedir para você para dar aquele like, né?
para comentar o que você quiser embaixo, elogiando de preferência, né? E também manda para o coleguinha que está estudando. Valeu? Manda para aquele colega que está estudando. E é isso aí. Gente, nós vamos ficando por aqui. Deixa eu mudar aqui a tela, tá demorando um pouquinho mais a aparecer, deve estar a memória meio sobrecarregada, né? Nós vamos ficando por aqui. Agradeço demais, primeiro a Deus, né? Primeiro a Deus por termos chegado até aqui, segundo a tua participação nesse curso. É muito bom ter você aqui. Joia? Compareça lá, compra as apostilas para você estudar. É R$10, eu acho que eu coloquei cada uma. Eu comecei com um preço ali maior. Falei, quer saber do negócio? O curso é popular, então eu botei 10 cada uma. De graça não tem como, porque a plataforma está segurando lá, né? Ela hospeda as apostilas. Compre esse material. Já estou construindo desse módulo 4, que é política. Ao final, vou formatar e lançar a apostila número 4. Vai colecionando, imprime elas e bota assim, né? Num calhamação, num apostilão. As minhas estão ali imprimidas. Valeu? Agradeço demais a tua presença aqui, cara. É isso aí. Um abraço a todos. Te aguardo no próximo encontro. Um abraço a todos. Fique com Deus. Essa foi a aula número 102 de Aristóteles, o animal político. Tchau, tchau.